quantos por cento do seu dia você consegue dizer assim, 70% do meu dia eu consegui permanecer na presença do Senhor? Ou 80%, 90%, ou 15%? Não responde para mim. Porque a gente às vezes passa desapercebido isso, sim ou não? A gente a maioria das vezes, não estou dizendo que são todos, e não estou dizendo que é o caso de alguém que está aqui. Eu não faço reunião para querer apontar para isso ou para aquilo, que seria ignorância da minha parte. Mas é muito comum a gente, o ser humano, ele se concentrar mesmo só quando ele está onde? Só onde? E aí eu vou perguntar para você, quantos por cento do seu dia você permanece na presença de Deus? Quantos por cento do seu dia? A gente precisa, se a gente andar em espírito, a gente vai conseguir atingir lá uns 89%, 90%, se não? Que 100% mesmo, não é? É complicado, se não? Já parou para pensar nisso? No nosso dia a dia a gente corre para lá, corre para cá, faz aqui, vai ali, né? A gente está fazendo essa pergunta para vocês, queridos, para que vocês não venham se perder, para que a sua vida com Deus não venha se resumir em campanha, só em campanha, em voto, propósito, né? A nossa vida com Deus, ela tem que ser constantemente, o máximo de tempo possível. A gente precisa ocupar o nosso tempo com o nosso pensamento elevado a quem? A Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém. Pergunta para o vizinho, você já descobriu quantos por cento do seu dia? Já falou para ele? Amém, pessoal? Graças a Deus. O título dessa palavra diz assim, a parábola do servo vigilante. E aqui a Bíblia diz assim, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Quando você vai dormir, o que você faz? Você troca de roupa, você ora e depois você faz o quê? Fala mais alto, meu irmão. Apaga a luz, você apaga a sua candeia. Diga glória a Deus. E aqui está dizendo assim, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas, para que a gente não venha andar nas trevas, para que a luz que está dentro de nós, ela venha estar o quê? Acesa e não apagada. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. O servo vigilante, a candeia dele está acesa ou está apagada? Com certeza está acesa. E aqui diz assim, sede vós semelhante a um homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhes faz o quê? Lhes faz o quê? Lhe abre a porta. Olha, pastor aqui. A Bíblia está dando um exemplo de um senhor que foi para uma festa de casamento, e ele está pegando um exemplo do seu servo, para que o servo viesse a estar acordado, para quando o senhor chegasse, fizesse o quê?
Encontrasse ele dormindo. Encontrasse ele o quê? Quando Jesus Cristo estava para ser crucificado, Jesus Cristo disse assim: ó, eu vou ali preparar o seu lugar. Eu vou o quê? Eu vou ali preparar o quê? Preparar o lugar. Se a gente traz esse exemplo para os dias de hoje, a todo momento esse Senhor, ele está batendo onde? Da onde? Da nossa porta. E aí eu pergunto para você, como é que ele está te encontrando? Acordado? Ou dormindo? A lâmpada, a candeia está acesa ou ela está apagada? Ela está acesa ou ela está o quê? Apagada. Apagada. Igreja, nessa parábola do vigilante, a todo momento Jesus Cristo, ele quer mostrar para a igreja que a igreja do Senhor precisa estar atenta. Precisa estar o quê? Atento. O que é estar atento, pastor? É estar seguro de que você não vai ser surpreendido, de que as obras que você está praticando, o inimigo não tem como te surpreender. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. A parábola do vigilante mostra para nós, que a gente tem que estar atento, não é em algumas coisas, é a tudo. A tudo. Quando a gente recebe uma bênção, a gente tem que estar atento. Porque quando a pessoa recebe uma bênção, a tendência dela é fazer o quê? Relaxar, afrouxar, desligar o botão de alerta. Ou não é assim? E é onde as surpresas ruins tendem a acontecer. É onde as surpresas ruins ela tende a fazer o quê? Acontecer. A parábola do servo vigilante não é para te apontar, não é para te criticar, não é para te perseguir, mas é para abrir o seu entendimento. É para abrir o nosso entendimento. E aqui está dizendo: olha, o Senhor ele foi ao casamento e ele deixou o servo dele vigiando. Quando ele voltar, como é que ele quer encontrar esse servo? Dormindo ou acordado? Acordado. Para quando o Senhor bater na porta, ele está lá pronto para o quê? Pergunta o vizinho se ele está entendendo. Ele falou para você que está entendendo? E aqui a Bíblia diz assim, ó, no 37: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe-á lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. E aproximando vai fazer o quê? Vai fazer o quê, igreja? Os servirá. Igreja, a gente precisa colocar uma certeza dentro de nós. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para poder nos servir. Para poder o quê? Pois, Esther, se você não sossegar, Esther, vou te prender lá dentro do banheiro. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para poder o quê? Para o quê? Nos servir. Ele nos serviu sempre com o melhor. Tudo que Jesus Cristo fez, ele fez sempre apresentando para nós o quê? O melhor. E quando o servo dele é vigilante, o servo dele entende que o seu Senhor também merece o melhor. E aí eu vou perguntar de novo: posso? Quantos por cento do seu dia você consegue permanecer na presença do Senhor? Porque se eu sou um servo se eu sou um servo o quê? Vigilante, eu sei que eu não vou ser perfeito, mas eu vou estar atento a maior parte do tempo possível, principalmente quando der a hora de vir para a igreja. Diga glória a Deus. Principalmente quando tiver que resolver algum problema com algum tipo de incrédulo. Diga glória a Deus. Principalmente eu
pessoal? Jesus Cristo é lindo, é ou não é lindo? Sim ou não, igreja? Quem quer sentar na mesa com o Senhor? Fala assim, eu quero, pastor. Você quer mesmo? Então vamos ser vigilantes, igreja. Vamos ser o quê? Vigilantes. Vamos ser vigilantes. O pastor Vilmar, ele não é radical, mas eu costumo sempre enfatizar isso. As coisas de Deus a gente não compra, a gente conquista. A presença de Deus, a plenitude de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus não é comprado, é conquistado. E para a gente poder ter essa confiança dele, a gente precisa estar vigilando. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E continuando aqui, diz assim, ó, no versículo 38, não é isso? Que ele vem, não é isso? Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o quê? Todos nós, desde quando a gente se conhece por gente, a gente ouve falar que Jesus Cristo está o quê? Que Jesus Cristo está o quê? E ele realmente está voltando. Por isso que é importante você meditar isso aqui. Vai haver o primeiro arrebatamento? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. É aonde vai subir todos os... Deixa eu ver se vocês aprenderam. No arrebatamento da igreja do Senhor vai subir primeiro quem? Os vigilantes. Os vigilantes não vão passar pela morte. E esses que tiverem vida. E os que morreram vigiando vão ressuscitar e vão direto para a glória de quem? Para a glória do Senhor. Você vê que a preocupação de Jesus Cristo com essa parábola é de salvar o maior número de pessoas possível. E sabe o que é o detalhe mais forte? Ele não pode te obrigar você a fazer nada. Ele apenas te dá a oportunidade. Por isso que a todo momento ele está te orientando. Tem que pegar firme, tem que ser perseverante, tem que praticar a fé, tem que praticar o temor, tem que renovar a aliança, tem que sepultar o velho homem, tem que nascer para uma nova vida, tem que sepultar a velha criatura, tem que ter bons olhos, tem que buscar ter um coração quebrantado. Temos que ser, igreja, de fato, de verdade, representantes dele no jeito de falar, no modo de agir, no jeito de ser. Ah, pastor, perfeição? Não. Mas quando a gente vigia, a gente erra menos. Quando a gente está vigiando, a gente o quê? A gente erra menos. Quando a gente está vigiando, a gente precipita menos. Quando a gente está vigiando, a gente oscila menos. Quando a gente está vigiando, a gente consegue crer, acreditar. Quando a gente está vigiando, a gente alimenta o sonho. Quando a gente está vigiando, igreja, ninguém nos para. Quando a gente está vigiando, o inimigo não consegue te vencer. Quem está entendendo? Não é difícil de entender isso, é? Não é difícil de entender. Por isso que a gente tem que ser compromissado com a palavra de Deus, não com homens, mas com a palavra de quem? Com a palavra de Deus. Porque os vigilantes, no primeiro arrebatamento da igreja, os vigilantes vão subir. Vão subir. Pergunta o vizinho se ele vai subir. O que o vizinho falou para você? Ele falou que está se esforçando? Você falou que está se esforçando, tá bom, amém, pessoal? Pior se ele fizesse assim, eu sei, já fiz tanta besteira, não sei, aí era preocupante, não é verdade? Mas se ele estivesse se esforçando, ele está no caminho certo. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém? Amém? E aqui diz assim, ó, no versículo 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua. Aí Jesus
Jesus Cristo está dando um exemplo de um chefe de família. Se ele soubesse a hora que o ladrão viesse, ele ia ser roubado? Não, porque ele ia ficar o quê? Perdido. Você vê que o nosso adversário, a Bíblia constantemente chama ele de quê? O nosso adversário na Bíblia, constantemente ele é chamado de quê? Ladrão. De quê? Ladrão. Ladrão. Ladrão de sonho. Ladrão de convicção. Ladrão de fé. Ladrão de comunhão. Ladrão de paz. Ladrão de alegria. Roubador de casamento. Destruidor de paz. Porque ele veio para matar, roubar e o quê? Quem é que já foi roubado algum dia? Eu já fui roubado. Quem já foi roubado? Qual é a sensação que você tem? Puxa. É assim, não é? Por um pouquinho eu pegava ele aqui, não é assim? É assim, não é? Por um cadinho eu pego, não é assim? Mas adianta? Não adianta? E a sensação é muito ruim. É ou não é ruim? É ou não é ruim? É muito ruim. Agora imagina você tendo essa sensação do lado de fora dos portões celestiais. Puxa. Fiquei de fora, José. Dei mole. Vai ser duro, vai ou não vai? Muito duro. Por isso, igreja, que a gente precisa estar atento. O Jesus Cristo da Bíblia que está sendo apresentado para você, Ele quer realizar o sonho do seu coração. Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer mudar a trajetória da sua vida por completo. Mas para isso é necessário, igreja, que a gente venha vigiar mais. Que a gente venha o quê? Vigiar mais. Porque esse ladrão que a Bíblia nos orienta, ele tende a roubar o nosso ânimo para vir na igreja, sim ou não? Ele tende a roubar o nosso ânimo para jejuar, diga glória a Deus. Sim ou não, igreja? Ele tende a fazer de tudo para a gente não investir na nossa comunhão com quem? Com Deus. E não pensa você que eu, na condição de pastor, eu estou livre disso, que eu não estou não. Não estou não. Não pensa você que eu pregando para você, para mim é fácil, que não é não. Não é não, pessoal. Nós fizemos uma vigília sexta-feira que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca fiz na minha vida. Você ficar sentado no escuro, com o olho aberto, aqui ó. Que vocês me deram o pedido de vocês. Sexta-feira. Sem dar uma palavra, de meia-noite às 6 da manhã, sentada ali no escuro. Eu estava ali vigiando. Amém, pessoal? Para o diabo não roubar as sua bênção. E eu creio no que eu estou fazendo. Amém, pessoal? Graças a Deus. Agora vai eu prometer para você algo e não cumprir? Vai eu falar para vocês algo diante de Deus e não levar a sério? Igual eu estou vivendo essa fé do jejum de punhal. Vai eu falar para você isso e não cumprir? Para ver o que vai acontecer comigo. Eu só passo para vocês, igreja, aquilo que eu tenho praticado no meu dia a dia. E Deus, Ele tem me capacitado, Ele tem me fortalecido em meio às rejeições, à falta de crédito, às vezes, por alguns ainda querer fazer as coisas do seu jeito. Mas a gente está aqui, ó, numa só fé, num só propósito, num só espírito. Eu não sei você, mas a luz que está dentro de mim, ela nunca vai apagar. A luz que está dentro de mim, ela nunca vai apagar. Pergunta a sua vizinha se a luz dele está acesa. Mas pergunta ele na fé, igreja. Sua luz está acesa, vizinha. Pergunta para ele. A gente precisa estar ligado. Sim ou não? E continuando aqui, diz assim, ó. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem
Filho do Homem virá. A hora que a gente menos tiver cuidado, vai ser a hora que Ele vai vir. E esse dia, ele existe. Ele está marcado no calendário de Deus. Esse dia, ele existe. E ele está marcado no calendário de Deus. Não pensa você que Deus está dando tempo. Não, Deus não está dando tempo. Ele já tem esse dia marcado. Ele já tem esse dia marcado. E continuando, diz assim, ó. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aqueles servos a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como? Vigiando. Atento. Graças a Deus. E aqui diz assim, ó. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos. Se ele te achar vigiando, ele vai confiar nas suas mãos todos os bens que ele tem. É isso. Se ele achar a gente vigiando, ele vai confiar nas nossas mãos todos os bens que ele possui. E sabe qual o primeiro? Sabe qual o primeiro bem que ele vai te confiar? A sua salvação. A sua o quê? A sua salvação. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E continuando diz assim, ó. E continuando diz assim, ó. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os seus criados e as criadas, e comer e beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigador-á, lançando-lhe sorte. Com quem? Com quem, igreja? Com os infiéis. Vê se não é assim. A pessoa ela começa a caminhar na fé 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aparentemente nada do que ela está procurando em Deus, aparentemente não aconteceu nada. Qual que é a tendência de muitos por aí? Qual que é a tendência? Parar no meio? Eu já atendi pessoas que já disseram para mim assim: eu já tentei virar crente, mas não consegui. As coisas não aconteceram. Eles falam, eu já atendi pessoas que falam assim: eu virei o cabeção mesmo. Chutou o pau da barraca, jogou tudo pro alto, porque as coisas não aconteceram na hora que ele. A Bíblia está dando um exemplo aí de que tem certos tipos de servo que pensa assim: a minha bênção está o quê? A minha bênção está o quê? Demorando. Alguns pensam assim: eu já não sei mais o que. Se ele é se ele é o quê? Vigilante, ele vai entender que o tempo determinado vindo da parte de Deus para a vida dele é uma questão de tempo. Ele não vai parar no meio do caminho, ele não vai cochear em 2 pensamentos, ele não vai ter espaço na mente dele para ele poder questionar o tempo e nem fazer da sua vida na presença de Deus obra do acaso. Igreja, é muito sério isso. Jesus ele não quer que você veja
vigilante em espírito, na presença de Deus. Tem gente que só lembra de Deus na hora que vai deitar, isso quando lembra. Ou não é assim? Tem gente que só lembra de Deus quando sai para trabalhar. E Deus entrega nas tuas mãos esse dia e fala assim, se ele trabalha com venda, ele fala assim, eu ganho muito dinheiro. É verdade, né? Aí as coisas não aconteceram do jeito que ele aparentemente falou. Aí na hora que ele vai deitar, o Espírito Santo fala para ele assim, você não vai orar agora, que errado. Ou não é assim que funciona? É ou não é? Falta de igreja. Eu preguei isso aqui outro dia e eu vou repetir de novo. Jesus Cristo não trabalha com moeda de troca. É na proporção que você vem, ele se aproxima. É na proporção que você se aproxima dele, ele vem até você. Ele não trabalha com moeda de troca. Eu vou fazer uma campanha de tantos dias. Não. É bom a campanha, é ou não é? É bom, é ou não é? Mas a sua fé não pode se resumir apenas nisso. O inimigo trabalha com moeda de troca. Trabalha ou não trabalha? Ele trabalha bem. Trabalha ou não trabalha? Com certeza ele trabalha. Graças a Deus. E aqui continuando diz assim, no versículo 46. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos. Será punido com muitos. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será o quê? Exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais o quê? Lhe pedirão conta. Lhe pedirão conta. Eu tenho falado para as pessoas que Jesus Cristo ele tem dado o melhor para nós. Quem acredita nisso? Então, tudo que Ele tem dado de melhor para nós, um dia, a gente vai ter que prestar. A gente vai ter que prestar conta. Quando o pastor disse para você assim, olha, Jesus ele não trabalha com moeda de troca, é porque enquanto você viver, a sua vida vai ser uma vida de oportunidade. A escolha vai ser de quem? A escolha vai ser de quem? Nossa. Mas o dia da prestação de conta, ele existe. O dia da prestação de conta, ele existe. Você que trabalha, você deixa o seu patrão esperando? Você deixa o seu patrão esperando? Você deixa o seu patrão esperando? Deixa? Por quê? Por que você não deixa o seu patrão esperando? Você é meu patrão. Você é meu patrão. Eu estou chegando. Eu pego 7 horas e já é 8h30. Eu estou chegando. Como é que o patrão faz? Se a hora chegar, sabe o que é? Eu dei dor de barriga. Eu não teve jeito, eu perdi o ônibus. o trabalho não espera não. Você deixa o patrão esperando? Por quê? Por quê? Sabe que vai levar o quê? Bronca. Em alguns lugares, chegou atrasado, você que é gerente aí, irmão. Chegou atrasado, ou perde o dia, perde a cesta básica, perde o prêmio, perde. Você deixa o patrão esperando? E por que Deus tem que esperar? A gente pensar em tomar decisões, em viver de justificativa. Por que Deus tem que esperar?
sendo que Ele está acima de tudo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, Ele morreu por você. Por que Ele tem que esperar? Você não vai ficar triste comigo, não vai? Está assim, ó, de pessoas hoje dizendo para Deus assim: espera que eu tenho que aproveitar mais um pouquinho. Ou não é assim? Espera que eu tenho que buscar mais um bocadinho. Ou não é assim? Tem ou não tem um montão de gente assim? Pedindo para Deus o quê? Esperar. E aí? E igreja, o vigilante deixa ele esperando? Deixa! Porque o vigilante sabe que não tem dia e nem hora para ele vir. A qualquer momento ele pode surgir. A qualquer momento ele pode o quê? Surgir. E se ele surgisse aqui hoje, como é que ele ia te encontrar? Vigilante? Cabisbaixo? Como é que ele ia te encontrar? Como é que ele ia te encontrar? Atento? Agora vigilante. Agora sim, depois da palavra, né? Amém. Que bom que a palavra fez efeito. É verdade, né? Como é que ele vai te encontrar? E aqui está dizendo que se o Senhor demorar um bocadinho, alguns foi bater nos funcionários, foi aproveitar a vida. Como muitos hoje estão dentro da igreja pensando em aproveitar o quê? Aproveitar o quê? Você pode, queridos, ser um cristão saudável, viver nesse mundo com uma mente saudável, com um coração alegre e desfrutar de todas as maravilhas do Senhor. Entenda uma coisa: as promessas da Bíblia, ela não é apenas história, ela é verdadeira. Jesus Cristo provou para nós, os apóstolos provou para nós, os heróis do passado provou para nós, que dá para a gente viver nesse mundo com uma vida de qualidade. Provou ou não provou para nós? Claro que provaram ou não provaram? Enfrentaram o desafio, passaram pelo vale da sombra da morte, mas eles venceram, eles conseguiram atingir os objetivos deles. Nós também podemos atingir o nosso, podemos ou não podemos? Mas se a lâmpada dentro de nós estiver apagada, não tem como, tem como? Se a gente ficar dando tempo para Deus, pedindo para Ele esperar, tem como? Não tem. Entenda uma coisa: quanto mais tempo eu der pedir para Deus ter paciência comigo, mais eu vou estar adiando o cumprimento da palavra dele na minha vida. É muito simples isso, é ou não é simples? É simples de entender, é ou não é? Quanto mais eu adio o meu compromisso, eu também vou adiando o cumprimento da palavra dele sobre os meus projetos de vida. Amém, pessoal? Amém. Todo mundo quer vencer, quer ou não quer? Todo mundo quer prosperar, quer ou não quer? Todo mundo quer ter família abençoada, quer ou não quer? Todo mundo quer ter uma vida feliz, quer ou não quer? Mas dizendo para ele esperar, a gente só vai estar adiando tudo isso, que a gente sabe que é bom, sabe que Deus pode, mas às vezes as pessoas não querem compromisso com quem? Compromisso com Deus. E se eu não for comprometido com Ele, Ele não vai ser comprometido comigo. Ponto final. Porque Ele diz que Ele só pode honrar quem honra Ele. Ele só pode honrar quem honra Ele. Graças a Deus. Quem recebeu a sua palavra com alegria? Muita alegria no seu coração? Então, Ele está dando para nós oportunidade, tá ou não está? Para que no dia de amanhã a gente não venha dizer assim: Senhor, eu não sabia que era desse jeito, ninguém tinha me avisado, e aí vai ser duro. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Então fica de pé no seu lugar.